Muito provavelmente essa live vai ser uma live até mais introdutória, né? E depois a gente faz uma segunda live sobre o assunto, né? Porque eu preciso explicar algumas bases, né, para vocês entenderem, né? Que a gente chama isso de fisiopatologia da doença, né? E eu acho muito importante vocês entenderem isso, porque nisso está todo o segredo, vamos dizer assim, né, de como você vai tratar, né? Quando a gente fala na medicina funcional, né, sobre tratar causas e não tratar sintomas, a gente está falando exatamente de você entrar a fundo no que a gente chama de fisiopatologia da doença, de você avaliar as causas e de você de fato atuar na causa, certo? Então, só para vocês entenderem como o que se está fazendo aí, o que se está em vigência como tratamento para essas duas doenças, né? Tá tudo errado, né? A gente não está tratando causa, a gente está tratando sintoma e, em alguns casos, até piorando a situação, tá? Se vocês entenderem. Em alguns dos tratamentos que se faz para essas duas condições são coisas que vão piorar a longo prazo a situação e tornar a mulher dependente do uso de contraceptivo, de DIU, dessas coisas, tá? Eu vou trazer isso aqui para vocês entenderem. Eu acho que é um conhecimento valioso entender isso, certo? E, né, antigamente, SOP, endometriose, né, eram doenças que eram consideradas raras, né? Não sei se... Bom, pelo menos eu com quase 43 anos, em breve, né, eu não ouvia muito falar sobre isso na minha adolescência, né? Mas, só para contar aqui para vocês, eu já tive esse diagnóstico de SOP quando eu tinha 13 para 14 anos. E aí, eu olhando para trás, ainda bem que eu não dei muita bola pro tal do diagnóstico de SOP, né? Porque eu nunca tive critério para SOP, entendeu? Então, se eu olho para trás e eu nunca tive critério para SOP, nem nunca tive critério para endometriose, né? E tudo que eu tinha de sintomas menstruais, na verdade, estava muito relacionado à inflamação, né? E a maus hábitos de vida, vamos colocar assim, e desequilíbrio hormonal. E muitas mulheres sofrem disso. E, na verdade, o que faz a gente desenvolver doenças está relacionado a isso. Mas eu vou falar, Thaís, tudo é inflamação? Bom, sim, né? A maioria das doenças crônicas tem um fundo, tem uma base inflamatória, tá certo? Por isso que elas são doenças crônicas, né? Então, como é que a gente trata a doença crônica? Né? A gente precisa buscar uma causa para tentar, né, vamos dizer assim, reverter, né? É possível não reverter, mas entrar em remissão, né? Uma vez que você tem uma doença crônica, né? O que a gente considera doença crônica? Uma doença que não tem cura, mas que você consegue fazer essa doença chegar num estágio de remissão, num estágio em que você está assintomático, sem evolução, sem piora progressiva da doença, né? Porque o que a gente vê hoje em dia é que tanto as mulheres com SOP quanto as mulheres com endometriose são mulheres que eventualmente vão, no caminho que a gente está de medicina hoje, são mulheres que vão parar numa intervenção cirúrgica. Certo? Vocês concordam comigo? Que hoje, muitas das mulheres, com a assistência que a gente tem hoje, o caminho dessas mulheres será o caminho cirúrgico. Eu vou falar um pouquinho para vocês do que né? Eu sei que na endometriose vocês entendem a cirurgia, que é para retirar, né, os fragmentos, né, os tecidos que estão fora do útero.
Mas na SOP eu vou te falar qual é a cirurgia que se faz mais em mulheres de SOP. Alguém arrisca? Qual é a cirurgia que se faz mais nas mulheres com síndrome de ovário policístico? E a gente vai começar do início falando o que é cada uma, né? Mas vou fazer o seguinte, vou falar de uma, vamos explorar um pouquinho, depois a gente faz até uma ponte e um comparativo de qual é a característica da outra, tá? A Lana tá falando aqui, o médico aos 17 queria me operar. Desisti quando ele disse que seria a primeira de muitas, que a raspagem que ele ia fazer não ia resolver pra sempre. Raspagem de quê? Do útero que ele ia fazer? Me conta isso aí. Não é essa cirurgia não, mas que é muito feita nas mulheres com SOP. Eu vou contar pra vocês, tá? De repente algumas estão aqui e fizeram essa cirurgia. Não é a cirurgia mais feita em SOP. Tem a ver com a manifestação clínica da SOP. Mas me conta isso aí direito, Lana. Me conta isso aí. Bom, vamos começar com a SOP, né? Era até o que eu estava lendo agora antes de entrar. E hoje, com muita facilidade, as mulheres recebem um diagnóstico de síndrome de ovário policístico simplesmente porque elas têm um ultrassom, uma imagem de ultrassom com ovários cheios de folículos. Então, facilmente, que foi o meu caso, aos 13 anos que eu recebi esse diagnóstico. Gente, isso não pode estar mais errado, tá? Isso não pode estar mais errado. Uma imagem de ultrassom, que muitas vezes não é considerada a fase do ciclo da mulher, ser considerada diagnóstico para síndrome de ovário policístico. Está errado, tá certo? Está errado. Vou explicar para vocês. Raspagem dos ovários, meu Deus do céu. Que loucura isso, Luna. Nunca vi isso. Ai, meu Deus. Gente, eu nunca vi isso. Olha. Vamos lá, mas tirando as loucuras. Tudo bem, você tinha 17, né? Então foi há muito tempo atrás, mas isso é uma loucura. Então vamos lá, gente. Ainda bem que você não concordou. Ainda bem. Mas vamos lá, vamos entender o que é síndrome de ovário policístico. Vamos do início, né? Eu vejo que as mulheres não entendem porque elas têm muitas vezes síndrome de ovário policístico. Então, gente, síndrome de ovário policístico não é uma doença genética, como muitos pensam, mas é uma doença congênita. Ela é adquirida na nossa gestação. Quando você foi gestada, se você tem síndrome de ovário policístico, você foi gestada por uma mãe que tinha síndrome de ovário policístico. Tá certo? Nós mulheres, diferente dos homens, como é que funciona aí a embriogênese de cada gênero, né? Então, mulheres, quem forma todo o nosso ovário, todo o nosso aparelho reprodutivo é a nossa mãe. Os hormônios da nossa mãe vão formar nossos ovários, nosso útero vai formar tudinho. Por quê? Porque são mulheres, né? Uma mulher que vai gerar outra mulher. Então, a mãe é capaz de formar o aparelho reprodutivo da menina ali que está sendo gerada. E nós, mulheres, nascemos com todo o nosso ovário, todos os folículos da nossa vida, que um dia podem ou não virar óvulos, nós nascemos com eles prontos, tá certo? A gente nasce com ele pronto e durante a nossa infância a gente tem um período de pausa, que é quando a gente não está sendo exposta aos hormônios da mãe, que já saiu do útero, e até a gente chegar no período de puberdade, quando novamente esse ovário vai sair da fase de pausa e vai iniciar a sua atividade, começando a produzir os seus hormônios e também os seus óvulos. Todo mês, sendo que todo mês um será expelido aí, você vai ovular. Nem sempre todo mês, né? A gente sabe que é um percentual aí de mulheres, tá? Alguns mais, outros menos, mas a gente faz alguns ciclos, né? Mais ou menos aí, num ano, a gente vai fazer aí 2 a 3 ciclos anovulatórios, ou seja, não vai acontecer ovulação, vai acontecer o ciclo, mas não vai acontecer ovulação. Isso vai se tornando mais frequente conforme a gente se aproxima do nosso climatério.
E aí a gente vai ter nos ciclos anovulatórios com cada vez mais frequência, certo? E aí, na verdade, quando começa a se esgotar a nossa reserva ovariana, a gente começa a não ter mais folículos para ovular, é quando a gente vai, tecnicamente não é bem certinho assim, mas tecnicamente a gente vai a caminho da menopausa, tá certo? Ok? Entendida essa introdução? Isso é muito importante na SOP, tá? Isso é muito importante você entender que o fato de você ter SOP significa a culpa, vamos colocar assim, culpa entre aspas, tá? A culpa de quem? De você ter SOP é da sua mãe, que tinha SOP, que te gerou num contexto de desequilíbrio hormonal, gerando em você um desequilíbrio hormonal desde a sua concepção. Gente, isso é muito profundo, isso é muito sério, tá certo? Isso é muito sério. O que hoje se faz com as mulheres de SOP? Você dá anticoncepcional para bloquear a ovulação e aí, consequentemente, os policistos não vão evoluir, eles vão regredir, tá certo? E aí, quando ela quer engravidar, você dá um indutor de ovulação para ela e ela engravida. É assim, hoje o tratamento é isso aí, tá bom, gente? Hoje em dia é isso. Então, dá para ela engravidar, dá. Nesse quesito. O que não se considera quando você faz isso? Você não está considerando um monte de coisa. Então, características da mulher com SOP. Ela tem resistência à insulina. Mas eu não tenho resistência à insulina no meu sangue. Você tem no seu ovário. É um distúrbio ovariano. Desde a sua concepção, tá certo? Sua mãe tinha esse distúrbio e gerou você com esse distúrbio. Outra característica, mulheres com SOP têm irregularidade menstrual. Sim, elas mais não menstruam do que menstruam. Por quê? As mulheres com SOP, elas não conseguem completar o ciclo delas, né? Como é que funciona um ciclo menstrual normal? Né? Nós vamos ter... E aí o ciclo menstrual, o nosso ciclo todo, ele começa no primeiro dia da nossa menstruação. Então, ele começa a contar no primeiro dia que você menstruou. E aí você dá origem à fase folicular, tá certo? Você está começando a fase folicular. O que é a fase folicular? Fase folicular você vai ter progressivo aumento dos níveis de FSH e de LH, tá certo? Principalmente o FSH, e o FSH ele vai gerar no seu ovário uma resposta, que é a produção crescente de estrogênio, tá certo? A produção de estrogênio vai puxar o aumento do LH progressivo. Quem é o LH? O LH, só para botar os nomes dos hormônios, que a gente fala sigla, pra vocês entenderem, porque tem a ver com a função dele. O FSH é o hormônio folículo estimulante, ou seja, o que ele faz? Estimula folículos ovarianos a iniciar o seu processo de maturação. Um deles vai ovular. Em geral, não só um ovula. Em geral, tem mulheres que sofrem de ovulação múltipla, mas em geral só um ovula. Mas vários começam o processo de maturação, tá certo? Não é um só, são vários, ao mesmo tempo. Um deles é o que vai ser maturado e é o que vai ovular, ok? Então, o FSH estimula o folículo lá do ovário, a unidadezinha funcional lá do ovário, a produzir estrogênio. Esse estrogênio estimula a liberação lá pela hipófise de LH, o hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante é o que vai gerar a ovulação. Quando eu chegar no pico de estrogênio junto com o pico de hormônio luteinizante, vai gerar a expulsão do óvulo de um dos folículos, aquele que tiver mais maduro. Certo? Isso é um normal. Quando eu expulsar o meu óvulo, eu vou ter a formação, aquele folículo que ovulou, ele vai virar o que a gente chama de corpo lúteo. O corpo lúteo produz o quê? Progesterona. Iniciou-se a segunda fase do ciclo, que é a fase lútea. A fase lútea é caracterizada pelo predomínio de progesterona,
E a progesterona serve para quê no nosso ciclo menstrual? Ela serve para nos preparar para uma eventual gravidez. Então, a progesterona vai aumentar a espessura do endométrio, a progesterona vai preparar as mamas, tá certo? Para que a gente se engravidar, que o embrião tenha onde se implantar lá no endométrio, tá certo? E que a gente dê seguimento a essa gestação. Caso eu engravide, o meu corpo lúteo vai manter essa produção de progesterona alta até que a placenta esteja toda formada. Afinal, a placenta, ela vem do próprio embrião, tá certo? Aquela célulazinha que foi fecundada, ela forma bebê e placenta. Então, a placenta, até ela estar totalmente formada e que ela assuma o controle ali da produção hormonal e da nutrição do bebê até ela estar pronta, quem vai fazer isso é o corpo lúteo lá no ovário. Ok? Não engravidei. O que vai acontecer com o corpo lúteo? O corpo lúteo começa a entrar em falência, a reduzir a produção de progesterona. E quando a progesterona chegar num nível mínimo, o que vai acontecer? Aquele endométrio que foi preparado pelo próprio hormônio para a gestação, não tem motivo dele estar ali, aquela camada interna descama e a gente menstrua. Ok? Isso é um ciclo normal. Lembrando que eu falei do pico de LH como importante para a ovulação, tá certo? Por exemplo, a gente consegue saber que houve o pico de LH, por exemplo, algumas reações acontecem no corpo da mulher quando ela ovula, como por exemplo, o aumento da temperatura corporal, temperatura central, pode aumentar em até 1 grau a sua temperatura, é tipo uma febre mesmo, tá? Que dá na mulher no período ovulatório. Você vai ter esses picos de hormônio e 24 horas depois, ovulação, ok? E aí, quando começar a progesterona a ser produzida, a progesterona vai lá e bloqueia a produção de LH para que não haja mais ovulação, tá certo? O corpo é lindo, a fisiologia é linda, né? Para que ela bloqueie a produção do LH e se prepare aí o corpo para a gestação. Não gestou, menstruou. Isso é o normal. Isso é o fisiológico. É bonito pra caramba. Problemas desde a concepção na mulher com SOP. Problema. A mulher com SOP ela tem resistência à insulina ovariana. E também a mulher com SOP ela tem níveis altos de LH. Lembra que eu falei que eu preciso do pico de LH para ovular? Se eu já tenho níveis permanentemente altos de LH, o que vai acontecer? Eu faço o processo da fase folicular, eu começo a maturar os meus folículos, que não vão sofrer maturação porque eu não tô tendo a resposta do feedback, tá certo? Eu tenho nesse caso aí da ovulação, né? A maioria do funcionamento do nosso corpo é um feedback negativo, tá certo? Mas no caso da ovulação, o que a gente tem é um feedback positivo. Um hormônio estimula cada vez mais o outro, tá? O feedback negativo é o contrário. Quando um libera, inibe o outro, tá? Então, no caso da ovulação, o estrogênio puxa o LH para cima, vai puxando, chegou no pico, ovulou, e depois a progesterona faz o feedback negativo e começa a bloquear o LH. E aí, na mulher com SOP, isso não acontece porque o LH já está alto. Então, não tem pico de LH, não tem a sinalização hormonal para que a mulher ovule. O que vai acontecer? A mulher com SOP não ovula. E aí, se ela não ovula, se não tem liberação de óvulo, se não tem formação de corpo lúteo, essa mulher menstrua? Não. Então, essa mulher ela vai ter dificuldade de processar o ciclo menstrual dela. Então, a mulher com SOP vai sofrer de anovulação crônica. Ok? Tá certo? Então, primeiro, aí eu já vou trazer para vocês o primeiro critério de SOP, anovulação crônica. Tá certo? A mulher não vai ter ciclo menstrual regular. Ela vai levar 3, 4, 6 meses, 1 ano sem menstruar.
Então, esse é o primeiro critério, anovulação. Não é folículo no ovário, ok? Se vocês entenderem. O folículo no ovário, ele é... A mulher tem anovulação crônica. Ah, mas tem lá uma imagem de ultrassom com vários folículos. Ah, essa mulher tem síndrome de ovário policístico. Ok? Aí ela pode fechar esse critério. Tá certo? Outra característica, e aí é uma consequência e não uma causa, tá certo? É uma consequência, que é também um critério diagnóstico para a mulher com SOP, é o hiperandrogenismo. A mulher tem excesso de androgênios, tá certo? O que determina uma característica que a gente chama de hirsutismo. O que é o hirsutismo? Excesso de pelos corporais, excesso de acne, tudo que é característica masculina, tá certo? Pode ficar calva, tá certo? Então, isso é um critério diagnóstico, o hiperandrogenismo, tá certo? Ou seja, vocês já viram que eu disse 2 critérios e eu tô falando que a imagem do ultrassom, ela só conta se eu tiver as outras 2 características. Ok? E aí, vamos lá. Por que a mulher com SOP sofre de hiperandrogenismo? Por causa de uma característica do nosso processo de ovulação, tá? Então, vamos lá. Tem a ver com LH. Também tem a ver com LH. Então, quando eu faço o processo de ovulação, tá bom? Quando eu faço esse processo, que eu tô ali na fase folicular, meus folículos estão maturando, aumentando de tamanho, maturando e começando a formar estrogênio. Sabe como é que é feito? Então, nosso ovário, ele vai ter as células da teca, nosso folículo, desculpe. A gente vai ter a célula da teca, que é a área externa, e a gente vai ter internamente as células da granulosa. O que as células da teca fazem? Sob influência do LH, elas captam colesterol e fabricam testosterona, andrógeno, androstenediona, elas vão fabricar andrógenos. E aí, esses andrógenos, ao passar ali para as células da granulosa, eles vão sofrer ação de uma enzima chamada aromatase e ser convertidos em estradiol. Então é assim, é indireto, tá certo? Agora, se eu não consigo, por causa do LH, da falta do pico do LH, eu não consigo fazer essa... E pela resistência à insulina também bloqueia essa ação ovariana. Engraçado, deixa eu fazer uma observação. Se tiver muito difícil, vocês sinalizem aqui nos comentários, tá bom? Se eu tiver muito científica, mas assim, é um processo, né? Eu preciso explicar isso. O que acontece? No corpo, quando eu tenho resistência à insulina, eu aumento a ação da aromatase, que tá basicamente ali no nosso tecido adiposo. Tá certo? Eu aumento. Então, eu vou aumentar a formação de estradiol. Isso acontece muito com os homens, que vai bloquear lá o eixo deles, tá? Quando tem síndrome metabólica. No ovário, é o oposto, tá? A resistência à insulina vai bloquear a ação da aromatase. Então, eu formo o androgênio e eu não tenho a formação do estradiol. Logo, essa mulher com SOP, ela vai desenvolver, ela vai ter excesso de androgênio circulando no sangue e ela vai começar a desenvolver características androgênicas. Entendido essa parte? Me digam. Espero que sim. Ok? Então, daí as 2 características. Já expliquei os 2 critérios de SOP. E vocês já entenderam que a visualização... Eita, quase que não sai. A visualização dos policistos no ultrassom, que na verdade são polifolículos, são vários folículos, tem a ver com o fato daqueles folículos não conseguirem ser maturados e não conseguirem ovular. Ponto. Então, é uma consequência e não uma causa. Por isso que ele não serve sozinho como critério. O critério são os outros 2. Eu tenho policisto no ultrassom e um dos outros 2 critérios, ou androgenismo ou
anovulação, em geral vai estar até os dois juntos, eu tenho SOP. Entendido? Então, por que, por exemplo, que no meu caso, aos 13 anos, quando disseram que eu tinha síndrome de ovário policístico e que eu estava ainda no início do meu processo ali menstrual, com várias irregularidades, inflamado, com alimentação horrível, eu tinha essa imagem no ultrassom, mas eu não tinha os outros critérios. Eu menstruava regularmente, com cólicas, óbvio, eu menstruava regularmente, e eu não tinha sinais de hiperandrogenismo. Naturalmente, eu sou uma pessoa aí, também é da minha família. Eu tenho uma sensibilidade maior a androgênios, eu sou mais peluda, eu tenho uma pele, sempre tive pele acneica, pele oleosa, eu sempre tive essas características, mas eu não tinha hirsutismo, que são as características, a exacerbação de características androgênicas. É muito comum mulheres com SOP, inclusive, desenvolverem barba. Tá certo? Barba de ter que fazer depilação a laser. Tá? Muito, muito, muito comum. Ok? Então, entendido? E aí eu vou trazer aqui, não é obrigatório, esse não é obrigatório, mas é muito comum a mulher com SOP desenvolver obesidade. Por quê? Porque ela tem resistência à insulina. Resistência à insulina faz o quê? Aumenta os níveis de insulina e a mulher engorda. Então, muito comum. Então, por exemplo, hoje, como se trata? Me falem se eu tô com a razão ou não. Você vai lá, a mulher tem SOP, você vai lá e dá um anticoncepcional com efeito antiandrogênico, tem isso, tá? Tem os anticoncepcionais que foram desenvolvidos para a síndrome de ovário policístico. Eu vou dar um anticoncepcional com efeito androgênico para bloquear o eixo dela, né? Porque não é o ciclo, porque ela não tem ciclo. Eu vou bloquear o eixo quando eu dou esse anticoncepcional. Aí eu vou amenizar as características androgênicas, tá certo? Mas essa mulher não tá tratando nada. Ela não tratou a resistência à insulina, ela provavelmente vai continuar obesa, não vai emagrecer. E um dia ela vai estar com tanto peso, com 100 e tantos quilos, como é muito comum, e ela vai parar numa cirurgia bariátrica. Muitas mulheres com SOP hoje vão parar na cirurgia bariátrica. Por quê? Porque é muito difícil essas mulheres emagrecerem sem uma mudança radical do estilo de vida. Entendendo que elas têm resistência à insulina e têm desde sempre, porque elas foram geradas nesse contexto, ou essa mulher vai entrar numa abordagem de baixo carboidrato, fazer exercício, fazer medidas que baixam a resistência insulínica, medidas anti-inflamatórias e ajustes hormonais, ou essa mulher vai progressivamente engordando, tendo problema, e um dia ela vai ser submetida à cirurgia bariátrica, ok? Para ajustar o metabolismo que não foi resolvido quando ela iniciou o processo dela, quando ela iniciou o ciclo menstrual na puberdade dela, tá certo? Ou seja, essa mulher já sofreu pra caramba, ela tá anos com problema e só quando ela faz a cirurgia é que se resolve a parte metabólica. Entendido, gente? Vamos lá, dúvidas desse processo, dúvidas. Me perguntem. Pode. Não achou difícil, não? Então tá bom. Você tinha todos os sintomas, né, Lana? Quem tem SOP engravida? Ótima pergunta. Engravida, sim. Só que é o seguinte, o que você precisa fazer para mulher com SOP engravidar? Isso eu não tô falando nesse esquema aí anticoncepcional, depois indutor de ovulação, como muita gente faz, ou mais ainda, né? A mulher vai parar lá na fertilização, tá? Na FIV, para poder engravidar. Nada disso. O que você precisa fazer é que essa mulher volte a ciclar. Como que essa mulher volta a ciclar? Você precisa resolver a questão da resistência à insulina. Essa é a fisiopatologia da SOP, resistência à insulina. Se você não tratar na base, na causa, essa mulher não restaura o ciclo. E como ela não restaura o ciclo, ela não consegue engravidar naturalmente, porque ela não cicla mais. Tá certo? Então, é assim que você bota essa mulher naturalmente para engravidar. Tá certo? Lana tá falando aqui.
depois da carnívora, voltou a ciclar normalmente. Menstrua normalmente, né? Todo mês regular, inclusive, né? Apesar dos 50 anos, né? Então, tá certo? Então, a questão toda é você tratar na fisiopatologia. Alguém quer fazer isso, gente? Gente. As pessoas hoje querem abrir mão do docinho, querem abrir mão do fast food, querem fazer tudo isso para regularizar a sua parte hormonal com ao que ela deveria ser desde o início, mas que já estava alterada pela concepção. Felizmente, a gente sabe que não, né? Então o que se faz? O que se pratica hoje é anticoncepcional, indutor de ovulação, engordou muito por causa da SOP, vai fazer cirurgia, tá bom? É isso. Ou, sem ser o anticoncepcional, outra moda também, DIU. Quer engravidar? Tira o DIU, induz a ovulação. Se engordar muito, cirurgia. Hoje é isso. Eu sou a prova de que é realmente muito difícil. Só quando fiz low carb emagreci, só na carnívora comecei a ter vida menstrual de adolescente, que eu nunca tive antes. Mas a bariátrica não resolve SOP. Perfeito, Ana, não resolve. Né? A bariátrica vai resolver a consequência da mulher ter SOP. Tá? Pode ajudar, sim, se ela fizer uma bariátrica e mudar o estilo de vida dela e voltar a se alimentar. Se alimentar numa dieta com baixo carboidrato, como a bariátrica baixa a insulina, a gente sabe disso, é uma cirurgia metabólica, principalmente o bypass, vai baixar os níveis dela de insulina e ela pode voltar a ciclar e a engravidar. Aliás, é muito comum bariátricas que não engravidavam, sofriam de anovulação crônica, quando começa a baixar a insulina em consequência da cirurgia engravidar. Eu conheço algumas, eu tenho inclusive uma amiga que aconteceu isso, engravidou no pós-operatório quando não podia, por causa de melhorar a resistência à insulina, tá certo? Operou aos 28 anos. Olha que pergunta boa, Lidiane. O câncer das células granulosas no ovário pode ser consequência deste distúrbio metabólico da SOP? Olha, se a gente for falar como uma causa provável, sim, né? Porque você tá ali com a tua célula da granulosa sem ação, né? Fazendo nada, sofrendo ali com a resistência ovariana, com um distúrbio, sem conseguir um funcionamento adequado, uma proliferação adequada, né? Então, eu acho que a gente pode pensar assim. Agora, claro, eu peguei literatura, tá? Literatura médica, inclusive, para falar sobre SOP, né? E o que olha só, eu trouxe, vou trazer igual fiz semana passada, o que se diz sobre a doença. E, deixa eu pegar aqui. Olha aqui o que se falou. O diagnóstico da síndrome de ovário policístico ainda é um grande desafio. E aí tá falando aqui dos critérios de Rotterdam, que foi esses que eu falei, né? Mas aqui, teve uma aqui que botou que ainda é desconhecida a causa. Tá? Desconhecida a causa. Ok? A gente ainda não tá olhando pra gestação como um fenômeno que pode determinar não só a vida da mulher que tá sendo gerada, como da filha dela, tá certo? A mãe que tem SOP, ela vai gerar a filha e a neta com SOP. Olha que sério isso, Deixa eu ver. Lana tá falando aqui do ciclo dela, 28 em 28 dias, 4 dias apenas, sem cólica, sem hemorragia, sem falhar. Sinta até a dor da ovulação. Ficou adolescente, querida. Ficou adolescente. Camila botou aqui uma pergunta. Ajustar os hormônios ajuda a melhorar a resistência à insulina? É o oposto. A ordem é inversa, tá certo? Você ajusta a resistência à insulina que vai começar a ajustar os hormônios. A fisiopatologia é a resistência à insulina. Então, a dieta é... Olha, gente, olha o que eu tô falando pra vocês. Vocês sabem que eu falo muito sobre dieta. A dieta é o padrão ouro para começar a colocar as coisas em ordem. Pode ser que você tenha que fazer alguma intervenção hormonal, tá certo? Mas, em geral, o cerne disso
melhorar a resistência à insulina. Por isso que vocês vão ver muita gente com SOP tomando um medicamento chamado glifage, que é a metformina, para tentar combater. O glifage atua diretamente na resistência à insulina. Então, vocês vão ver muita gente usando o glifage para tratar SOP. Para tratar SOP. O certo seria, tá bom, vou fazer o glifage para ajudar a melhorar o sintoma ali, a resistência, enquanto essa mulher faz uma ótima dieta de baixo carboidrato, tirando o glúten, né? Eu vou falar de outras associações da SOP e que também está presente na endometriose. Peraí que eu já falo, tá certo? Mas é muito importante a dieta e depois os hormônios, não o contrário. A dieta vem primeiro e depois o ajuste hormonal. Agora, claro, se estamos falando de uma mulher no climatério, aí dieta e ajuste hormonal, com certeza. Tá certo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, que agora vocês estão participando. Vamos lá. Cíntia botou, uso 400mg de progesterona, 10mg de estriol em óvulos, 100mg de progesterona oral para endometriose e adenomiose, certo? É uma dose bem alta, mas calma aí que daqui a pouco a gente fala de adenomiose e endometriose. Peraí que eu não expliquei dessa parte, daqui a pouco a gente volta. Teve um médico oncologista me respondeu esta pergunta como falta de sorte, era azar. Pois é, gente, a gente ainda tá pensando no câncer como azar e não como problemas metabólicos, erros metabólicos, né? A gente já tem várias provas de que câncer tem a ver com erros metabólicos, né? Erros metabólicos, inflamação crônica, alterações imunológicas. A gente já tem isso muito estabelecido, mas tem muita gente, infelizmente, que tá afirmando como endometriose ao acaso, SOP ao acaso. Então, por que aumentou a incidência se é ao acaso? Por que a gente está aumentando a incidência das doenças, entendeu? É isso. Na carnívora faz 5 meses. Camila, você tem o quê? SOP ou endometriose? Ou tem os dois, né? Pra azar da pessoa, que antigamente acreditava que a pessoa não podia ter as duas coisas. Mas acredite, a pessoa pode ter as duas coisas. Olha só, que terror. Vamos lá. Estagnou no peso, tem que fazer ajuste aí da estratégia. E uma mulher mudando o estilo de vida e conseguindo reverter a condição do SOP e depois engravidar, ela passa para a filha igual? Não. Se a mulher, Dani, isso é muito importante, a mulher ela tem como regulando seus hormônios, engravidar em uma situação de equilíbrio hormonal e não passar nem para sua filha e muito menos para sua neta essa condição. Tá certo? Sim. Se ela regularizar os hormônios, tiver tudo direitinho, ela voltar a ciclar regular, o que vai acontecer é ela ter uma gestação saudável e ter uma filha que vai ficar livre desse... Porque isso é um fardo, né, gente? Vamos lá. Isso é um fardo. Livrar sua filha desse, tá bom? Desse fardo que é a SOP, tá bom? Bioimpedância mostrou 15 quilos de gordura visceral. A bioimpedância, ela não é muito precisa para mostrar isso, principalmente na mulher, tá bom? Quando a gente desconfia de alguma coisa, se você quer avaliar se tudo isso é gordura visceral, o ideal é fazer um DEXA, que é aquela densitometria de corpo inteiro. Aí ela avalia com precisão isso, tá bom? Mas eu não confio tanto assim na bioimpedância nesse ponto não, tá bom? É uma sugestão, mas eu não confio tanto não, tá bom? Tenho pesquisado muito nos últimos anos e tudo se volta para a questão metabólica, nossa dieta errada com tantos carboidratos. Perfeito, Lidieira, é isso. Perfeito. Você falou e disse. No meu caso, só dieta sem hormônios ainda, sem remédio algum, dieta carnívora. Exato, Lana, eu sei, no seu caso. Embora eu acho que você já tinha que entrar com uma intervenção hormonal, eu já falei isso pra você. O estilo de vida tem influenciado muito. Perfeito. Comer carnes pra mim hoje é liberdade e melhorias da qualidade de vida. Concordo plenamente com você. Camila tá com resistência à insulina. Camila, deixa eu te falar uma coisa que possivelmente esse é a questão da tua carnívora. O problema pode ser a tua proporção de gordura, porque pra gente vencer a resistência à insulina só tem um jeito, aumentar a gordura. Tá certo? Então, eu sei que a gente fica querendo emagrecer e aí a gente não quer acrescentar gordura porque a gente acha que vai travar o peso, mas, gente, muitas vezes a solução tá na gordura.
já que a gordura não estimula a insulina e a proteína estimula, tá certo? Então, vocês têm que entender isso, a gordura pode ser a chave aí pro seu caso. Vamos começar já já. Ah, tá curtindo a vez de adolescente, é mole? Deixa eu ver. Angélica, depois eu respondo que hoje a live não é de menopausa, hoje a live é de SOP, de mulheres na fertilidade, né? Então, depois eu respondo, tá bom? Entenderam, gente? Entendido na SOP? Ok? Tudo ok? Vamos trazer, vamos introduzir. Ficou fácil, né? Eu acho que vocês entenderam. Dei uma facilitada aí na vida de vocês, de uma coisa que falam que é muito difícil. Vamos para endometriose, que também é uma doença hoje. Ah, sim! Eu não falei da condição que é presente na SOP, que eu vou correlacionar com a endometriose, está presente também. E aí, por exemplo, é uma condição que pode fazer uma mulher com SOP também ter endometriose, certo? Pode fazer, tá certo? Então, essa condição se chama disbiose intestinal. Oi? O que o intestino tem a ver com isso? Tem, gente, tem. A gente tem que parar de achar que o intestino é um cara que só faz cocô, tá certo? O nosso intestino, ele tem metabolismo. Nosso intestino produz hormônios, nosso intestino é um cara que atua em tudo isso, tá certo? E a nossa microbiota participa do metabolismo hormonal, tá certo? E aí, como que uma mulher com SOP, que na teoria sofreria de hiperandrogenismo, desenvolve uma endometriose que é o oposto? A endometriose é uma doença de predominância estrogênica. Eu tenho excesso de estrogênio. É o contrário. Como é que eu tenho os dois? É o contrário da SOP. Tá certo? Na SOP eu tenho um ovário que produz um androgênio e não consegue converter o estrogênio, né? E na endometriose eu tenho o excesso do estrogênio. E como uma mulher com SOP vira uma mulher com endometriose também. Porque, gente, o nosso estrogênio, ele pode ser convertido perifericamente. Então, eu posso ter o androgênio e por ação tanto da microbiota intestinal, né? A gente chama esse conjunto de bactérias que estão no metabolismo de estroboloma, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente chama assim, estroboloma. O estroboloma tá atuando ali e pode fazer tanto conversão como manutenção dos níveis de estrogênio alto sem que esse estrogênio seja eliminado, esse excesso seja eliminado. Então é como se você retroalimentasse, você fosse cada vez mais subindo e aumentando esses níveis de estrogênio. E aí, tá bom, Thaís, já entendi que predominância estrogênica causa endometriose. Gente, a adenomiose nada mais é do que a endometriose do útero. Só isso, mas vamos lá. O que é endometriose? Endometriose é a presença desse tecido, desse endométrio, que deveria ficar ali quietinho dentro do útero, esperando gerar ou então menstruar, que ele tinha que estar ali. E ele começa a migrar, a sair do útero, tá certo? Ele vai parar em lugares mais comuns, intestino, né? Bexiga, que são ali local, né? Infiltração local, ovário, né? Muito comum, né? O endometrioma do ovário, tá certo? Mas tem descrição de endometriose do pulmão, tem descrição de endometriose do peritônio, tem descrição de endometriose de muito lugar, tá certo? A adenomiose é quando esse tecido infiltra a parede muscular, o miométrio do útero. Ok? Estamos entendidos no conceito de endometriose? Endometriose, mas por quê? Mas que raio, que cargas d'água o endométrio, a parede interna do útero, o tecido interno do útero está fazendo fora do útero? Então, gente, mais uma vez a gente encontra a gênese no desequilíbrio hormonal. Naquela mulher que tem predominância estrogênica e aí ela gera a filha dela com predominância estrogênica. Olha aí, gente, mais uma vez a mãe, coitada das mães, nossas mães não trataram seus desequilíbrios hormonais, não se tinha essa visão disso, né? Fora isso, a nossa geração aqui, a partir da minha geração,
foi quando a gente mudou muito o nosso esquema alimentar. Então a gente tá, por exemplo, não é só o hormônio, são os xenoestrógenos que a gente consome, são os BPA da vida, o alumínio, as substâncias que não são estrogênio, mas que se ligam a receptor de estrogênio, que tem ação estrogênio-like, tá certo? E aí fazem você ir aumentando os níveis de estrogênio no seu corpo, a ponto daquele nível ser ruim para você. Mas estrogênio é tão bom, você fala tanto de menopausa, estrogênio é o hormônio principal, o hormônio maravilhoso. Não em excesso, tá bom? Gente, hormônio é bom, como eu sempre falo aqui, na faixa, tá certo? Na faixa. A gente chama de curva U-shape. Nem a falta, nem o excesso são bom. Aquela faixa é o bom, tá certo? É o que faz a pessoa ter saúde, tá bom? Então, eu costumo falar muito disso aqui sobre níveis suprafisiológicos hormonais não são saudáveis. E não são. Ok, gente? Então, vamos lá. Por que que o estrogênio em excesso vai gerar isso, Lana, os disruptores endócrinos? Por que que estrogênio em excesso vai me gerar endometriose? Gente, é só você lembrar que o estrogênio, ele é proliferativo. Não é isso que ele fala no ovário? Aumenta a proliferação do folículo para que você ovule. O estrogênio tem ação proliferativa. É por isso que estrogênio numa pessoa com câncer pode causar metástase, porque ele é proliferativo. É por isso que mulher que teve câncer de mama não pode mais fazer reposição hormonal com estrogênio, porque ele é proliferativo. Ok? Ele é bom, mas não em excesso. E aí, qual o problema da mulher com a predominância estrogênica? O que falta na mulher com predominância estrogênica? Falta progesterona. A progesterona vai segurar esse excesso de estrogênio e os efeitos ruins do estrogênio. Então, em vez da gente estar dando para mulher com endometriose, botando um DIU, fazendo, né, que é uma progestina, dando anticoncepcionais que são progestinas, o que a gente deveria estar fazendo? Primeira coisa, tratando a disbiose dessas mulheres por causa do estroboloma, né, da microbiota que está atuando no metabolismo de estrogênio. Segundo, começar a cuidar das questões dos disruptores endócrinos, dos xenoestrógenos, da alimentação. Cuidando da resistência à insulina. Lembra que eu falei que resistência à insulina aumenta a atividade de aromatase? A aromatase vai converter testosterona em estradiol. Então esse também é outro mecanismo. Inclusive, depois a gente pode falar sobre isso. Também tem a ver com isso o lipedema, doença de predominância estrogênica. Aumento de atividade de aromatase ali no tecido adiposo. Aumento de atividade de aromatase também vai gerar acúmulo e depósito de gordura, porque é isso que o estrogênio faz. O estrogênio, ele vai determinar uma distribuição de gordura periférica, braço, coxa, culote, glúteo, né? Ele vai fazer isso. Então, também estamos na gênese aí do lipedema, que também a gente hoje sabe que é uma doença, cada vez a gente fala mais sobre ele. A gente descobriu que isso é muito comum, muitas mulheres têm lipedema e eu tenho lipedema. Eu tenho lipedema, gente. Eu nunca achei que as minhas coxas eram lipedema porque eu não tenho sintoma. Mas por quê? Por causa da minha dieta, da dieta carnívora, que me deixa desinflamada e tira todos os sintomas de lipedema, inclusive melhora o aspecto, porque também me ajuda a regular a minha parte hormonal. E aí melhora a disbiose, e aí eu vou melhorando o meu ambiente, e aí ajuda a melhorar, tá certo? Ao contrário do que as pessoas falam, que a carne vermelha é inflamatória, etc, etc, que apodrece, que... Enfim, é o contrário, tá certo? Então eu não tenho nenhum sintoma de lipedema, mas eu olhando todos os critérios de lipedema, eu falei, caramba, eu tenho lipedema. Minha mãe tem lipedema. Pô, minha mãe tinha, né? Já tá na menopausa, predominância estrogênica. Me gerou num ambiente desse, tá certo? Então, é só a gente começar a correlacionar que, mais uma vez, é um distúrbio do útero,
né? O tecido uterino que resolveu invadir todo mundo. Não, gente. Mais uma vez, endometriose é um distúrbio metabólico, assim como a SOP e como tantas outras coisas. Alterações do metabolismo. Atividade física ajuda, Maria. Atividade física é essencial. Atividade física vai combater resistência à insulina. Atividade física vai fazer com que a gente produza fatores anti-inflamatórios. A atividade física vai ajudar no controle ali, no ajuste da nossa microbiota intestinal, inclusive estimulando a microbiota a produzir ácidos graxos de cadeia curta, tá certo? A atividade física não é opcional, é tratamento para todas essas condições, ok? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ana falou que graças a Deus não tem um nem outro. Pois é. Vamos lá. Sim, a gente hoje tem muita... A Larissa tá falando aqui que tem tantas coisas que o estrogênio em excesso acaba influenciando além da endometriose. Melasma, celulite, lipedemas. Exatamente, gente. A gente hoje sofre... as doenças hoje comuns das mulheres... são doenças, as mais comuns são doenças de predominância estrogênica, tá certo? E como é que a gente tá tratando isso? Dando anticoncepcional para as mulheres, colocando DIU. O desequilíbrio do ciclo, né? Que acaba, né? Porque isso tudo, esse desequilíbrio hormonal todo acaba desembocando o quê? No ciclo menstrual. Então, todo o desequilíbrio que a mulher tem do ciclo, a cólica, né? Todo o problema, a inflamação, a gente pega e dá um anticoncepcional e faz o quê? Sabe o que é dar o anticoncepcional para a mulher? A gente silencia o sintoma. Ponto. Só isso que a gente faz. A gente silencia o sintoma da mulher. Fora que, no caso da endometriose, até a mulher descobrir que ela tem endometriose, ela vai demorar uns anos. Por quê? Porque, infelizmente, diferente da SOP, que é muito visível que a mulher tem SOP, tem critérios definidos, no caso da endometriose, é um caminho muito mais tortuoso e vai depender do médico desconfiar e pedir o exame específico para avaliar a endometriose. Felizmente. Então, muitas mulheres, elas vão de médico em médico, menstruam, vão parar na emergência, né? Tem uma qualidade de vida péssima. Quando ela menstrua, parece que a vida dela acabou. A vida tá péssima, até que um bendito de um médico vai lá e pede uma ressonância de pelve, que é como a gente vê endometriose, para avaliar endometriose. Gente, difícil a vida, né? Difícil. Tá? Vamos lá. Lana tá falando aqui, ou seja, tudo gira em torno da dieta. Sim, a dieta é... Eu falo o seguinte, dieta muitas vezes vai resolver problemas que remédios não resolvem. Dieta é base, não tem jeito. E exercício físico também. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes mulheres 40 a mais. A dieta é o pontapé inicial, precisa cuidar da alimentação. Vou falar para endometriose. Vamos falar sobre tratamentos. Vamos sim. Vocês têm mais alguma pergunta? Entenderam? Ficou claro? Espero que eu tenha sido clara aí com as duas vertentes. Claro que eu não estou aprofundando nada. Depois, se vocês quiserem, a gente faz uma mais aprofundada. Mas assim, só para vocês entenderem que ambas são doenças que causam desequilíbrio hormonal e inflamação. Então, você vai ver mulheres que estão totalmente inflamadas. E, infelizmente, essa mulher não tem, muitas vezes, a orientação e o tratamento adequado. Porque o que acontece? Você tem desequilíbrio hormonal, você tem dor na menstruação, você vai no ginecologista, o que ele te dá? Um anticoncepcional. Você não precisa menstruar, tome anticoncepcional contínuo. Certo. O que eu resolvi o problema? Eu só silenciei o sintoma. Sim, vou fazer uma ponte pro outro lado, gente. Vou fazer uma ponte para outra coisa. Isso é igual a uma pessoa que tenha refluxo tomar prazol.
ela para de ter o refluxo? Não. Mas ela silencia o sintoma. Ela deixa de ter a queimação. Ponto. Ela deixou. Qual o problema geralmente do refluxo? Alimentação e hipocloridria. O que ela faz? Toma um prazol que aumenta a hipocloridria, mas silencia o sintoma. É assim que, infelizmente, muitos médicos estão tratando SOP e endometriose. Tá certo? É assim. Ok? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vou falar do tratamento. Doutora, tenho 56 anos e ainda menstruo. É normal? Maria, não tem um normal, né? Cada pessoa funciona de um jeito, tá? Eu tenho pacientes que entraram na menopausa que são entre 57 e 58 anos, mas eu diria que mesmo menstruando, que você fizesse uma avaliação hormonal para que você, assim, veja por onde andas os teus hormônios, tá certo? Recomendaria. Muito possivelmente você já deve estar mais próximo à fase da menopausa, mas eu já vi gente com 60 anos entrando na menopausa aos 60 anos, mas eu tenho uma notícia pra você. Entrar mais tarde na menopausa é bom, tá certo? É bom. Menor chance, menor índice de complicações, tá? Para doenças comuns de quando a mulher entra na menopausa, como osteopenia, osteoporose, doença cardiovascular, tá? Resistência insulínica. Então, é muito bom para a mulher entrar mais tarde na menopausa, tá bom? É desejável entrar mais tarde, apesar de ser um incômodo. Mas eu espero que eu seja igual a você, esteja aos 56 anos menstruando regular e só entra na menopausa lá perto de 60. O melhor é esse mesmo, o melhor cenário é esse. Vamos lá, o que vocês estão falando? Não, alimentação de refluxo não vou falar hoje, nem adianta me perguntar, tô falando de SOP, eu só fiz um paralelo sobre como a medicina hoje trata doenças, né? Silencia os sintomas, tá bom? É isso, Larissa, trata sintoma e não a causa. Fátima falou, entrei na menopausa aos 58 anos e melhorei muito depois que fiz dieta carnívora. É isso, Fátima, melhora mesmo. Gente, mas mulheres na fase do climatério precisam de gordura. Não esqueçam disso, tá? Eu sei que a gente tem medo de comer gordura, mas a gente precisa, tá? O nosso corpo nessa fase tem uma demanda energética específica. Então, vocês querem fazer carnívora, low carb, cetogênica, sem gordura, vocês vão se dar mal, tá? Só falo isso pra vocês. Vamos falar aqui, alguém perguntou, não sei quem foi o nome, que perguntou sobre a gestrinona. Foi a Lidiane. Então, vamos lá. Sobre a gestrinona, né? Eu sei, gente, eu tava lendo isso aqui um pouquinho antes de entrar, né? Sobre a proibição da gestrinona. Foi proibida, na verdade, o implante de gestrinona. Eu até fui ler isso e eu falei, gente, se proibir tudo de gestrinona é um retrocesso. Hoje se fala muito na gestrinona para tratar doenças de predominância estrogênica, tá? Não serve gestrinona para SOP, por exemplo, porque gestrinona tem ação antiestrogênica, mas ela tem ação androgênica. Você dá gestrinona ou fazer o tal do chip da beleza, como as pessoas chamam, que é errado, né? Mas fazer isso, né? Botar um chip de gestrinona numa mulher que tem SOP, você vai dar um tiro no pé. Essa mulher vai ficar péssima. Ela vai evidenciar todos os sintomas de hiperandrogenismo, podendo, inclusive, ela pode virilizar. Então, assim, a gestrinona tem indicações específicas, não é para todo mundo, mas para quem tem indicação, ela pode ser uma arma terapêutica excelente. Ela faz parte aí de um arsenal que você pode usar para tratar essa mulher com sucesso, amenizando muito os sintomas. Lembrando que a gestrinona é uma das partes do tratamento, a dieta, a correção da disbiose intestinal, o exercício físico, tá tudo valendo aí nesse quesito, tá? Isso aqui, eu tô falando de tratamento partindo do princípio que essa mulher vai ter que fazer dieta anti-inflamatória, principalmente reduzindo carboidrato, que essa mulher vai ter que fazer exercício físico de força, porque para baixar a resistência à insulina, eu tô partindo desse básico, que ela vai ter que dormir bem à noite, né? Que ela vai ter que desinflamar. Eu tô partindo disso, tá? Que vocês já estão sabendo disso, ok?
Então, partindo desse nível. Então, a gestrinona. Só tem a gestrinona? Não, já se fala em outras substâncias também com ação antiestrogênica para tratar, tá certo? Mas a gestrinona, sim, tem um ótimo sucesso terapêutico no quesito. E aí, gente, tudo que eu tô falando de endometriose tá valendo para adenomiose, tá? Está valendo. A gestrinona pode ser usada para o tratamento de adenomiose também, tá bom? Por exemplo, é muito comum uma mulher com adenomiose sofrer de muito sangramento, de hemorragia durante o ciclo, né? Do ciclo menstrual, né? Ter períodos menstruais de 15 dias, 20 dias, passa mais o mês menstruado do que 100. Tá certo? Sempre aquela hemorragia, desenvolve anemia, né? Desenvolve deficiência de ferritina, tá? Então, a gestrinona pode ser usado com sucesso para isso, tá? Que via, nesses casos, é a preferência a via intravaginal. Ah, mas só vai atuar no útero? Não, vai ter atuação sistêmica. Você vai usar a via intravaginal 3 vezes na semana. Você vai usar o creme ou você vai usar o óvulo. Eu acho o creme mais fácil de aplicar. O óvulo pode sair, não degradar direito e acabar não tendo resultado. Mas sim, gente, a via intravaginal é uma via de administração de medicamentos e sim você vai ter ação sistêmica, tá certo? Problemas da gestrinona que você vai ter que monitorar e por isso que essa mulher tem que fazer uma dieta boa, tá certo? Tem que fazer uma dieta boa, tá? O que pode acontecer? Você desenvolver um pouquinho, tá? A gestrinona, ela é um anabolizante, não se esqueçam disso. Ela é um hormônio, mas ela é um hormônio considerado esteroide anabolizante, da classe dos esteroides anabolizantes. Como a gente tem outros, como a oxandrolona, como o primobolan, a gente tem vários aí nessa classe. A gestrinona é um desses, tá certo? Com ação antiestrogênica, mas que funciona muito bem nesse sentido. Ela é muito eficaz em reduzir os níveis de estradiol. Mas sabemos nos efeitinhos colaterais que é um pouquinho de piora do perfil lipídico, tá certo? O que eu quero dizer? Aumento de LDL, redução de HDL. Infelizmente, esse é um dos efeitos. Ok? Tá bom? É um efeito esperado. Às vezes você vai ter que dar um remedinho pra mulher para controlar o perfil lipídico, tá certo? Mas muito desejável, né, o uso da gestrinona para aquela mulher que tem muitos focos de endometriose, que tá muito sintomática. Você tira essa mulher do limbo, né? Você tira essa mulher do limbo. Agora, tem uma outra coisa. Não adianta achar que gestrinona tem efeito contraceptivo. Não é a intenção. Tá certo? Não é a intenção ter efeito contraceptivo. Então, pode sim engravidar em uso de gestrinona. Ah, mas é mais difícil por causa da ação estrogênica. Concordo. Mas não é impossível. Tá certo? Então, vocês precisam entender isso. Se estiver usando a gestrinona. Pode engravidar em vigência dele. O que não é recomendável. Por ser hormônio, tá bom? A gente tem hormônios que não se devem fazer se você é tentante, tá bom? Ana falou aqui que pra mim a alimentação é a base de tudo, fazer o básico bem feito. Amo minha carnívora. Que bom, que bom. Lana explicou aqui da carnívora, beleza. Quem tem adenomiose consegue reverter e engravidar. Consegue engravidar sim, desde que a doença entre em controle, em remissão. Tá certo? Então, precisa fazer esse espaço todo aqui que a gente tá conversando. Não seria melhor usar a progesterona do que a progestina? Camila, isso é fato, mas e aí que os ginecologistas aprendem que o melhor é a progestina, que tem que usar isso e não fazem, e não usam a progesterona? Eu concordo com você. A progesterona é o nosso hormônio fisiológico, é o que deveria ser usado. Aí a gente entra em outras questões, né? Da indústria, de toda essa coisa, de tudo que se aprende na faculdade, tá? A gente entra, por exemplo, vou trazer uma coisa ética aqui da faculdade. Vocês já devem ter ouvido muita gente falar que reposição hormonal causa câncer. Ninguém fala que o anticoncepcional também pode. Por quê? Porque é um hormônio e nem é nosso. Então, ninguém fala, não, o anticoncepcional é super seguro. A reposição hormonal, não. Inclusive que a gente faz em doses menores.
Entendeu? São dilemas éticos aí, é muito interessante o discurso, né? Lidiane, você usa gestrinona há 1 ano e não tem os efeitos colaterais ruins justamente pelo acompanhamento. É isso. Realmente o meu perfil mudou, mas devido a carnívoros, os triglicerídeos baixaram. Isso. Faça isso mesmo, Lidiane. Progestina pode dar trombose? Não, Camila. Quem dá trombose é o estradiol feito via oral. É ele que aumenta o risco da trombose, tá certo? Por isso que quando a gente fala em reposição hormonal, o ideal é fugir da via oral e ir para via transdérmica, tá? Via transdérmica ou também é possível a via intravaginal, ok? Você já sabe que a via intravaginal funciona, tá bom? Ficou meio confuso aqui. Da melasma no rosto. Tá. O melasma tem a ver com hormônios desregulados? Sim, com predominância estrogênica. Também, gente, também. Também é um desequilíbrio hormonal. Vamos lá, Marlene ficou preocupada. A mãe que tem SOP ou endometriose vai gerar todos os filhos com a mesma situação? As mulheres, né? Os homens não sofrem disso. Gente, os homens nesse ponto, eles são abençoados. Sabe por quê? Porque os homens, eles que formam o próprio testículo, tá certo? Se o homem ele tem, né? Nós mulheres somos, o nosso cariótipo é XX. O homem é XY. Então, o que vai acontecer? O Y vai formar o testículo do embrião e o testículo do embrião vai começar a produzir a testosterona no período de formação ali do sexo, né? Do gênero, dos órgãos sexuais. E aí, ele que vai formar o testículo dele, tudo. É o embrião, é o menino que forma dele mesmo, ele produz e ele forma. Tá tudo certo, não é a mãe, tá certo? Inclusive, existe uma síndrome, é uma síndrome considerada rara, que é a síndrome de insensibilidade a androgênios, que é aquele caso que, geneticamente, né, é homem, mas a aparência, o fenótipo é mulher, porque produziu, e isso acontece, tá? Isso é verdade, gente. Se na fase embrionária você não tiver a exposição à testosterona, o que vai acontecer é que o embrião vai virar mulher. Ponto. Vai se desenvolver como mulher pela influência dos hormônios da mãe. Tá certo? Então, nesse caso dessa síndrome de insensibilidade a androgênio, o que acontece é que produz a testosterona, não tem os receptores para a testosterona se ligar, vai formar uma mulher. Então, é uma mulher que sofre de infertilidade, por quê? Porque ela não vai ter os órgãos internos femininos, não vai ter útero, não vai ter ovário, ela vai ter um testículo ali atrofiado, tá bom? Na região da pelve. É isso que acontece, tá bom? Só pra vocês entenderem. Bom, pessoal do melasma. Melasma tem a ver com predominância estrogênica e inflamação, gente. O estradiol em excesso, ele causa inflamação, tá bom? Fora a questão da disbiose, tá? Não se esqueça, gente, a gente tem que hoje valorizar a disbiose como uma causa e um fator muito importante em várias das doenças que a gente tem. Por exemplo, mulheres que sofrem de infertilidade porque tem endometrite de repetição. Gente, vocês acham que isso é por quê? Às vezes faz FIV e não consegue engravidar por causa da endometrite. Disbiose, queridas. Disbiose. A gente precisa considerar esse mundo bacteriano, tá bom? Que ele nos influencia e ele pode nos adoecer. Assim como pode nos ajudar com a saúde, tá bom? Ana falou que depois da carnívoro o melasma foi embora. Tem o BIRADS 3 na mama. Pode. Bom, BIRADS 3 é benigno. É fazer o acompanhamento certinho, tá certo? Então, é isso. Fazer o acompanhamento certinho. E a princípio não é contraindicado, tá bom? Você não vai poder fazer se você tiver uma imagem suspeita na mama. E não pode, nem começa, tá bom? O da Lana tá indo embora que eu tô vendo, né, Lana? Qual o valor normal de estradiol? Eu gosto quando vocês perguntam isso. Gente, valor normal de estradiol depende da fase do ciclo. Pico ovulatório vai ser uma coisa, fase folicular vai ser outra, fase lútea vai ser outra. Então, depende da fase do ciclo,
tá? Mas vou dar um valor genérico aqui. Em torno de 100 no pico, tá ok. Mulheres com predominância estrogênica, vai a 600, 800. Eu tenho uma paciente, foi a 800 o estradiol dela. Totalmente predominância estrogênica. Tá certo? É bem anormal, tá? É bem anormal. Mas valores usualmente acima de 200, 300 já é considerado predominância estrogênica, principalmente se a pessoa tem manifestação clínica que é compatível com predominância estrogênica, ok? Tá? A mulher tem lipedema, a mulher tem endometriose, esse valor já é considerado, tá bom? Já é um valor a corrigir, tá bom? E vocês vão ver que as mulheres estão sofrendo muito disso, muito hoje em dia, muito também por causa de exposição a disruptores endócrinos, que a gente está cercado disso, tá certo? Então isso só vai agravar mais um quadro clínico, né? Uma alimentação ruim e mais a exposição de disruptores endócrinos. A gente tá perdido. E outra, né? Os jovens de hoje, as meninas de hoje, ninguém dorme, gente. Ficam de madrugada, sei lá, fazendo o que na internet, fazendo essas coisas. Gente, eu não me conformo com isso. Mas eu também, é claro que o adolescente é um tipo ele tem um tipo que ele realmente é madrugador, mas assim, não dá pra você ficar de madrugada na internet. Tem que botar os adolescentes para dormir. Eles precisam dormir. Tá certo? Dormir é anti-inflamatório. Dormir é um processo fisiológico de higiene. Então, tem que botar o povo para dormir. O que é predominância estrogênica é esses níveis de estradiol elevados e que com proporcionalmente níveis de progesterona baixos. Isso é o que a gente chama de síndrome da predominância estrogênica. Luana, minha paciente querida, tudo bom? Tem endometriose, verdade, está 6 meses sem cólica depois da ceto carnívora. Melhor ainda depois do tratamento da doutora Thaís. Tive cólicas terríveis a vida toda. Luana, estamos trabalhando muito progesterona, né, Luana? E disbiose intestinal, é o que a gente está focando no nosso tratamento. Reduzir o estroboloma, né, que é o que se forma ali no intestino, e ajustar os níveis de progesterona, para ela chegar lá no climatério, ó, top, e fazer a reposição dela sem maiores problemas. Na teoria, muitos médicos vão falar que a mulher, quando ela chegar na fase da menopausa, o que vai acontecer com os focos de endometriose? Eles vão atrofiar. Será? A gente não tem muita certeza disso, inclusive a gente acha que esses focos também podem ser um problema no futuro em termos de oncologia, principalmente se essa mulher é muito inflamada, que é uma realidade hoje de pessoas inflamadas. Você vai falar, nossa, mas todo mundo tá inflamado. Gente, infelizmente, hoje o que a gente vê mais é gente inflamada do que não inflamada. Essa é a realidade. Se você tem uma patologia, a grande maioria vai estar inflamada, a não ser que você atue, né, no sentido de reduzir a inflamação. Então, por exemplo, hoje eu já faço carnívora, vocês sabem disso, vou para 4 anos de carnívora, mas eu tô com a questão de, caramba, realmente eu tenho lipedema? Eu mudei um pouquinho minha abordagem, migrando um pouquinho a minha carnívora mais para uma cetocarnívora, porque cetose é muito interessante como anti-inflamatório, e aí eu tô migrando aí para uma cetocarnívora, aumentei mais meu consumo de gordura. Tô consumindo, por exemplo, manteiga fora das refeições, pegar o pedaço de manteiga e comer para aumentar meus níveis, né, para entrar numa cetose mesmo, tá certo? Como uma estratégia anti-inflamatória, tô fazendo também medidas comportamentais, já sabe, fazer atividade física, né? Por exemplo, uma outra coisa, no caso, aí eu tô falando de mim, né, do lipedema. O uso de alguns tecidos bioativos é interessante para melhorar ali a circulação. A gente sabe que o tecido disfuncional ali, gorduroso, ele fica inchado, ele tem retenção de líquido e ele causa mais inflamação local, que é o que gera dor. Então, você usar tecidos bioativos que melhoram a circulação é interessante. Então, eu tenho lá minha leggingzinha aqui, ela me ajuda, dá uma apertada e ajuda. Então, também, por exemplo, medidas como também ajuda muito, né, para as mulheres aí inflamadas, da retenção de líquido.
A drenagem, mas a drenagem serve pra nada. Não, gente, drenagem ajuda a tirar esse líquido aí da periferia que você não conseguiria tirar com outro. Vai fazer o quê? Diurético? Então, ajuda nesse sentido. Sim, tá certo? Então, é dieta, equilíbrio hormonal. Eu já faço minha reposição de progesterona, gente. A progesterona melhorou muito a minha vida, né? No caso, a progesterona cíclica que eu faço, respeitando o meu estágio no climatério, né? O que eu preciso ainda nesse momento, porque eu ainda tenho ciclos normais, então uso a progesterona na fase lútea. Isso melhora a vida, né? Depois da progesterona, dessa forma aí, melhorou sangramento, meu sangramento reduziu assim muito, já não tinha muito, mas reduziu mais ainda, né? Cólica melhorou bastante, eu tenho tido cada vez menos cólica, eu sempre fui uma pessoa que eu ficava de cama durante a menstruação, né? Então, e fora o sono, fora vários outros benefícios. A progesterona melhora a pele, melhora cabelo, gente. Então, assim, não sei porque a gente não tá fazendo reposição de progesterona para as mulheres, a gente tá dando anticoncepcional. Enfim, fazer o quê? Progesterona é barato, gente. Progesterona é barato. Esse que é o problema. Anticoncepcional dá mais dinheiro. Enfim, tem vários tipos, né? Dá pra fazer várias coisas. Mas, claro, usar progesterona não é um método contraceptivo, é um ajuste hormonal. E, de verdade, hoje nós mulheres, né, a gente vê isso. Nós mulheres abrimos mão de conhecer pouco o nosso corpo, tá certo? E resolvemos, né, ficar na segurança do contraceptivo. Só que contraceptivos não tratam doenças. Vai te prevenir da gravidez, mas não vai tratar o que você tem. Lembrem-se disso, tá certo? Progesterona pode usar direto no ciclo. No meu caso, eu uso durante 12 dias no meu ciclo, tá certo? Logo após a ovulação, eu começo a usar, uso por 12 dias, depois suspendo e aí lá 2 dias depois eu menstruo. É assim que eu faço, respeitando a fase lútea, tá? Você só pode fazer progesterona direto na mulher que tá na transição da menopausa, que é quando ela tem muita irregularidade, aí nem precisa se esforçar para fazer 14 dias. O ciclo dela não vai durar 28 dias, vai durar 30, vai durar 40, às vezes vai durar 15. Então ela tá com tanta irregularidade menstrual, que aí quando você passa a fazer a progesterona diária, melhora muito a insônia, melhora muito a qualidade de vida da mulher. E aí também não tem mais um ciclo para preservar, né? Mas pra mim ainda tem, então eu ainda uso dessa forma. Luana falou, quando fico em cetose por períodos maiores, sinto bem menos inflamação também. É isso. Ela reduz todos os sintomas da endometriose, cansaço, enjoo, cólicas. Gente, a cetose, assim, é muito interessante. Eu sei que tem gente ainda falando que dieta cetogênica é perigosa, ainda existe isso. Que você não pode fazer cetose por muito tempo, que cetose você só pode por 2 meses, que cetose pode causar prejuízos. Gente, isso aí é uma besteira. Gente, por exemplo, bebês são cetogênicos. Bebês vivem em cetose durante o período deles de amamentação exclusiva. Ninguém tá falando que é perigoso. Pelo contrário, nossa, não, amamentação exclusiva, 6 meses. Cetogênico, tá certo? Pessoal que tem epilepsia refratária, a gente mantém eles em cetose, não tem ninguém morrendo, pelo contrário, a gente sabe que funciona, que é eficaz, eles ficam melhores. Pessoal do Alzheimer, cetogênica, terapêutica, aquela high fat, deixa o pessoal na cetogênica terapêutica, melhora a qualidade de vida. Ninguém tá falando que é perigoso, que eles vão morrer porque eles estão em cetogênica terapêutica e estão por períodos prolongados em cetogênica. Gente, se a gente for parar para entender que a maior parte, quando a gente, do homem ancestral, se vive em cetose, é uma condição que pra gente é desejável, tolerável, e o nosso corpo fisiologicamente falando está super acostumado a estar em cetose. A gente tá perdendo essa capacidade com essa introdução aí de comer de 3 em 3 horas, de que carboidrato é fundamental para a nossa saúde, porque a nossa fonte de energia é fundamental, primordial, e a gente está perdendo as nossas características, a nossa capacidade, a nossa habilidade natural de fazer cetose. Então, se você for parar para pensar que o homem ancestral, ele tinha pouquíssima disponibilidade de carboidratos naturais
Na dieta dele, ele vivia em cetose, era cetose e jejum. Então, ninguém morreu, tá? Chegamos aqui. Mas aí agora a gente, sei lá, bugou o nosso cérebro, parou de pensar. Claro, muitos interesses envolvidos, obviamente, e aí a gente agora acha que gordura é problema e carboidrato é que é bonzinho, né? E a gente precisa dele e cetose é perigoso, tá? Não faça 2 meses de cetogênica que você vai ter problemas. Só queria saber qual. Deve ser problema de ficar saudável e não precisar mais de remédio. Deve ser isso. Talvez. Ok, meus amores. Alguém tem mais alguma coisa a perguntar? Amanhã eu tenho live de manhã, tá? Pro pessoal da menopausa, que eu deixei na mão. Deixei, gente. Deixei vocês na mão. Então amanhã eu vou falar só sobre menopausa, transição, climatério, que é uma coisa que eu venho falando muito, né? Outras pessoas têm me convidado muito para falar, né? A gente sabe do nosso público, né, de mulheres que estão nessa fase do climatério, o público 40 mais, é um público que cresce cada dia mais, então a gente precisa desmistificar, né, tirar esses mitos. E para as mulheres que ainda não chegaram aos 40 e tem SOP, tem endometriose, é uma coisa, eu falei isso para a Luana também, a gente precisa te preparar para um climatério saudável, né? A gente não pode achar que não, a menopausa vai resolver todos os meus problemas, que eu vou parar de ter os sintomas. Não, vai continuar inflamada. Vamos te preparar para ter um climatério saudável, tá? Hoje, cada vez mais, né, eu fico muito feliz quando eu recebo pacientes de 38 anos, de 37 anos, tá? Eu já tenho paciente de 35 anos se preocupando com parte hormonal, já olhando para os 40, já olhando para o climatério como, olha, eu quero estar bem lá no meu climatério, não quero sofrer no meu climatério. Então, assim, eu acho muito... É uma conscientização que a gente precisa ter cada vez mais. A gente precisa parar de esperar a menopausa chegar para fazer alguma coisa, né? A gente tem que sim atuar, né? Então, cuidar do seu estilo de vida, cuidar dos seus hormônios, né? É muito, muito importante para a saúde como um todo. Mas nós mulheres, a gente cada vez mais vê que se a gente não se cuida, o que acontece é o nosso adoecimento. É só a gente olha para os lados e ver quantas mulheres doentes você conhece, com problemas hormonais, com problemas de obesidade, com N problemas. Quantas você conhece? Eu conheço várias. Aliás, estou para conhecer mulheres super ultra saudáveis que não tem nada, né? Então, assim, o que a gente olha é que nós mulheres sofremos muito mais. Gente, mulher sofre, né? Não tem jeito. Nós sofremos variação hormonal durante o mês. Nós sofremos. Depois a gente para de ter variação hormonal durante o mês e a gente começa a ficar doente de outras coisas, doente metabolicamente. Então, assim, ou a gente se cuida, ou a gente entende que a gente está mais propícia a adoecer do que os homens e se torna protagonista da nossa saúde. Gente, a minha intenção aqui de live, né? Claro, explicar, esclarecer coisas para vocês, mas principalmente vocês têm que pegar a rédea da saúde de vocês, tá? Quando eu fiz 40 anos, que eu tava com um monte de hormônio alterado, né? E eu procurei colegas que não me ajudaram no que eu precisava. O que eu fiz, claro, aí você vai falar, mas você é médica, você podia fazer isso. Ok, concordo, né? Porque eu fui lá e fui começar a estudar sobre hormônio, paguei um curso de hormônio, depois fiz outro, e agora fui fazer a pós-graduação de endocrinologia. Concordo, eu tenho esse... dentro da minha profissão é mais fácil eu fazer isso. Mas assim, gente, tem informação. Você pode conhecer, você pode saber o que serve e o que não serve pra você, claro. E não tem jeito, tá? Mulheres no climatério, busquem um profissional de confiança, aquela pessoa que vai, pegar na sua mão e vai te levar por esse caminho, porque é um caminho difícil, sim. Não tem essa história, não é mimimi, não é frescura, não é nada disso. É um caminho difícil, sim. 70% das mulheres têm sintomas no climatério, tá certo? É gente demais pra gente falar que é besteira. Não é besteira. Mas pega na mão de um profissional, estude também, saiba, chega lá no profissional, tá? E questiona ele, leva as coisas pra ele, tá? Isso é direito do paciente. O profissional que tá achando que ele tem que fazer prescrição e o paciente tem que sair caladinho, assim, senhor, tá
é um profissional do século XX, acabou, o século XXI não é assim mais. A prescrição é um ato de troca. O que funciona, o que eu aceito, o que eu não aceito. Então, por exemplo, hoje eu atendi, só um exemplo, hoje eu atendi uma paciente com um colesterol de 500, muito provavelmente por um hipotireoidismo de conversão, mas ela, óbvio, preocupada com os níveis de colesterol. Eu falei, vamos fazer alguma medida para baixar o seu colesterol, pelo menos para mantê-lo sob controle? Aí ela, sim, mas eu não quero tomar estatina. Eu falei, perfeitamente, a gente tem outras opções e eu passei uma outra opção para ela, pra gente só manter enquanto a gente investiga o que precisa investigar. E a gente tá aí fazendo pelo menos o controle do colesterol, porque realmente 500 deixa a pessoa angustiada. E tá tudo bem, a gente chegou num acordo e eu fiz a prescrição para ela. Ok, gente, então tenham essa pessoa aí para chamar de sua, esse médico para chamar de seu, que você vai pegar na mão, que vai te acompanhar e que vai te ajudar a ter saúde, né? E aí, aproveitando que hoje é o dia do médico, né? Eu acho que o médico, mais do que tratar doenças, ele deveria, pelo menos, promover saúde, tá certo? Então, atuar na prevenção de doenças. Claro, quando a pessoa está doente, você atua tratando a doença. Mas antes disso, vamos cuidar da saúde das pessoas, né? Vamos prevenir as doenças, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, pra gente encerrar. Obrigada por responder nossas dúvidas, live maravilhosa. Quem me dera ter conhecido médicos como você quando eu tinha 30 anos. Hoje seria bem melhor. Lidiane, eu penso a mesma coisa pra mim. Quem dera eu soubesse tudo isso antes. Mas fazer o quê? A gente ajuda as outras, né? Live incrível, parabéns mais uma vez pelo seu dia. Obrigada. Que honra poder trabalhar com você e te chamar de amiga. Beijo, amiga. Deixa eu ver aqui. O ambiente está muito tóxico, a alimentação mesmo a carnívora, acredito que seja necessário suplementar com vitaminas, minerais e até hormônios. Perfeito, Camila. Eu penso exatamente desse jeito. Inclusive, eu nem... tem alguns segmentos do pessoal da carnívora, tá? A gente sabe que assim como os vegetarianos, os veganos, tem os segmentos da carnívora. Tem aquele pessoal da carnívora que acha que a carnívora e basta, que a gente não precisa fazer mais nada. Eu não penso assim. Eu acho que muitas pessoas, quando vêm para carnívora, já vêm de um adoecimento, de problemas de saúde. Então, você achar que só a carnívora vai resolver todos os problemas da sua vida, é igual você acreditar naquela pessoa que traz a pessoa amada em 3 dias. Então, eu acho que é isso. Então, eu acho que a gente não pode se iludir nesse ponto. A gente precisa, sim, né, diante de um ambiente que nos adoece, corrigir as coisas que precisam ser corrigidas. Eu acho que é desejável. Tá certo? Pena que só agora que conheci você. Mas conheceu, né? Então, estamos aqui. Alessandra, marquei consulta com você para minha filha. Obrigada pela confiança. Vamos lá. Vamos ajeitar o que precisa. Parabéns pelo seu dia. Obrigada, gente. Obrigada. Fico feliz, gente. Fico feliz. Obrigada. Gratidão por vocês estarem aqui. E alguém me falou isso e eu fiquei muito marcado isso de que me agradecendo por democratizar conhecimento e informação. Sim, eu tô aqui para isso. Vamos democratizar o conhecimento, vamos entender como o nosso corpo funciona, vamos entender como a gente pode melhorar a nossa saúde. Essa é a minha intenção e acho que é a minha missão por aqui. Tá certo, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço o carinho no dia de hoje. A live vai ficar gravada. E quem quiser, amanhã, 10 horas, vou estar lá com o pessoal do Low Carb Descomplicado e a gente vai falar sobre climatério e menopausa. Ok, meus amores? Beijo grande. Ótima noite.